Epístola aos Hebreus, capítulo 9 e versículo de número 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Glória a Deus. Este texto sagrado que nós temos por referência nesta manhã, ele nos leva a entender a necessidade que temos de entrar no santuário de Deus. Como tema desta mensagem hoje, desta reflexão, eu trago para o nosso coração: entre no santuário de Deus. E o texto sagrado que nós lemos, ele nos fala acerca de um local chamado Santo dos Santos. A Bíblia Sagrada nos diz que este local era um local de sacrifício, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e ali ele sacrificava para a expiação do pecado do povo de Israel. Mas somente o sumo sacerdote, ele poderia entrar neste local. A Bíblia nos diz que para separar este lugar, chamado Santo dos Santos, tinha um véu aproximadamente de 18 metros de altura, e ninguém podia entrar neste lugar. Mas com a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus deu o último suspiro na cruz, nós tivemos a liberdade de viver uma nova época. Nós tivemos a liberdade de viver este santuário em nossas vidas, de adentrar ao santuário de Deus, ao Santo dos Santos. A Bíblia diz que quando Jesus expirou na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Não era mais necessário ficar à margem da remissão. Não era mais necessário procurar intermediários para que os pecados fossem exterminados de nossas vidas. Agora Jesus Cristo inaugurava uma dispensação de amor, uma dispensação de vida, uma dispensação de esperança, a dispensação da graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não é coisa nossa, não é privilégio nosso, é dom de Deus. Aleluia. Havia um camarada na Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que ele era um homem temente a Deus,
Ele era um homem que fazia esmolas. A Bíblia diz que ele era um homem justo diante de Deus. Mas isso não bastava para que ele alcançasse a salvação de sua vida. Ele precisava entrar no santuário de Deus. E como é que nós entramos no santuário de Deus? Reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. A Bíblia nos diz que Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem justo, mas ele precisava conhecer a Jesus Cristo. Ele precisava entrar no santuário de Deus através da remissão de pecados pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que Deus deu uma visão a ele, para que ele pudesse chamar a Pedro, Simão, para que fosse até a sua casa, para que Pedro lhe explicasse a expiação do Calvário. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Pedro sentou e reuniu ali muitas pessoas. E ali Pedro começou a falar de Jesus Cristo, começou a falar acerca da morte de Jesus, os milagres de Jesus. Pedro falara que Jesus Cristo havia morrido e que havia ressuscitado ao terceiro dia, e agora importava que todos se dobrassem diante dele. Agora importava que todos, através do sangue derramado na cruz, fossem salvos por ele. E Cornélio entendeu. Cornélio, naquele momento, ele estava entrando no santuário de Deus através de acreditar em Pedro, através de reconhecer que Jesus Cristo é Salvador. A Bíblia diz que Cornélio creu, e todas aquelas pessoas que estavam lá também acreditaram na história de Pedro, a história de Jesus. E a Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu convido você nesta manhã para rever os seus conceitos espirituais, para rever a tua vida, para onde tu estás caminhando. Eu convido você nesta manhã para entrar no santuário de Deus, para conhecer um Deus que talvez você ainda conhece só por ouvir falar, por dizer que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é perfeito. Eu te convido nesta manhã para tu entrar no santuário de Deus comigo, aleluia, para conhecer aquele que pode mudar a história da tua vida, para conhecer aquele que tem uma palavra de salvação para a tua alma. Entre no santuário de Deus nesta manhã. Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus trazer à tua vida a remissão, a necessidade que tu tens de uma verdadeira comunhão com Ele. Quando aquele véu do santuário se rasgou, ali acabava todos os dogmas religiosos. Sabe o que tinha lá naquele lugar? No local denominado Santo dos Santos, tinha a Arca do Tesouro, a Arca da Aliança, que era o símbolo de comunhão de Deus com o povo de Israel.
Agora não precisava mais da arca da aliança, porque Jesus Cristo morrera na cruz do Calvário. Aleluia! Agora o lugar santo dos santos, Ele se revelou a nós através do sangue remidor de Jesus. Podemos viver a esperança, podemos viver a fé, mas é necessário que tu adentre neste santuário. É necessário que tu adentre no santuário do Senhor. Reconhecendo que você precisa de Jesus. Reconhecendo que você é um pecador. Reconhecendo a soberania de Deus, para que você possa adentrar neste santuário. Você não pode entrar neste santuário de qualquer maneira. Você não pode entrar neste santuário vivendo uma vida de qualquer jeito. Não! A Bíblia Sagrada, ela nos afirma que para entrar no santuário de Deus, para ser remido, para ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo, tem que haver arrependimento, aleluia, porque a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados, aleluia. Eu encontrei um cidadão que ele disse para mim, eu preguei a palavra de Deus para ele disse para mim: o meu pai é crente e eu vou morar no céu, nem que seja agarrado na ponta do pé dele quando ele for. Eu disse: rapaz, procura rever teus valores. Tu não pode usar a vida do teu pai para receber a dádiva de Deus, e milhares de pessoas estão enganadas com isso. Para adentrar no santuário de Deus, para viver Jesus, para morar no céu, é necessário uma renúncia, é necessário viver Jesus nas suas vidas, para receber a salvação. Há uma necessidade tão grande no coração do homem, há uma necessidade na vida do homem tão grande de comunhão com Deus. O Espírito Santo a todo momento fala a alma do homem, mas só vão ver a Deus aqueles que adentrarem no santuário da graça, aqueles que adentrarem no santuário da salvação. E você não pode entrar de qualquer maneira, tem que viver uma vida em Cristo, tem que viver uma vida de renúncia em Cristo, tem que entregar o coração, tem que viver com fidelidade, com amor, com alegria, tem que se despojar de tudo que você vive hoje, para poder você adentrar no santuário de Deus. Você precisa viver isso na sua vida. Você precisa entrar no santuário de Deus para que tu viva, para que quando a morte chegue, tu receba a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você precisa viver isso na sua vida. Entre no santuário do Senhor, busque Jesus, busque a mensagem da cruz, viva Ele, desejo a todo momento em sua vida. Glória a Deus.